O preço do leite ao produtor cai no início da entre-safra. A queda é reflexo do enfraquecimento do consumo no mercado final e do aumento da oferta do produtor no campo. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com a Juliana Pila, analista de mercado da nossa parceira Scott Consultoria. Juliana, como é que você está? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Juliana. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carol. Tô bem aqui, tá bem frio aqui também, mas vamos aí. Vamos falar do movimento do preço do leite. Por que está acontecendo isso? Bom, Valteno, depois de 3 meses consecutivos de alta aí no preço do leite pago ao produtor, no pagamento de maio, referente ao leite entregue em abril, nós vimos aí uma queda, né, uma redução nos preços do leite pago ao produtor. Considerando a média Brasil aqui, nos 18 estados que a Scott Consultoria faz o monitoramento, o litro do leite ele ficou cotado aí em R$ 2,51, né, o que representa uma queda de 1,3% em relação ao pagamento do mês anterior, ou 3 centavos por litro a menos, né? E o que chama a atenção, né, é que esse movimento de queda, ele está acontecendo num período que é atípico, né, num período de entre-safra, ou seja, nesse momento era para a gente estar vendo uma produção um pouco menor e com uma menor oferta, os preços, a tendência é que a gente assistisse um aumento aí nesses preços. No entanto, né, na nossa visão, né, o que aconteceu foi que a gente teve chuvas tardias em algumas praças aí que são importantes na produção de leite. Junto a isso, a margem do produtor no final do ano passado e no começo agora de 2025, elas estavam um pouco mais favoráveis, então a gente pode ter tido algum investimento na atividade e isso se refletiu já numa captação crescente mesmo nesse momento que a produção era para estar caindo. E também, né, o principal ponto que colaborou aí para essa queda de preços nesse último pagamento foi que os repasses do campo acabou chegando para o consumidor final. Então a gente viu aí um consumidor mais travado com relação ao consumo de lácteos, então o varejo começou também a pressionar um pouco mais os laticínios. Então esses dois fatores colaboraram aí para esse movimento de queda, mesmo aí estando no período de entre-safra. Você vê, né, Carol? Porque agora era, igual a Juliana estava falando, era para ter um aumento do preço do leite, porque com a entre-safra você tem menos oferta, então o produtor receberia um pouquinho mais. Mas nós estamos falando de qual mês que essa conta foi fechada? Em abril, né? Abril para maio, né? Isso, né? São números de abril que foram divulgados em maio. Isso, no pagamento de maio referente ao leite entregue em abril. Inclusive, a gente fez um estudo na Scott Consultoria dos últimos 11 anos, né? Essa variação do pagamento de maio em relação a abril. E nesses 11 anos, a gente viu esse movimento de queda em maio somente agora, em 2025, e no ano de 2020. Em 2020 a gente estava lá no período, né, no ápice da pandemia, então o movimento do mercado estava um pouco diferente, mas foi nesses últimos 11 anos, somente nesse momento que a gente, nesses 2 anos que a gente viu essa queda nos preços agora em maio em relação a abril. E o que vai acontecer agora, hein? Será que vai retomar esse pagamento melhor, para a remuneração melhor ao produtor? Já as chuvas já foram, não tem chuva mais tardia agora? Bom, de acordo com o que a gente conversou, né, que a gente vem conversando aí com os agentes do mercado, né, o movimento de queda, ele ainda deve, a gente tem aqui, deixa eu até olhar minha colinha aqui para falar uma porcentagem para vocês, dos 58,9% dos laticínios pesquisados estão apontando para a estabilidade nesse próximo pagamento, ou seja, no pagamento que vai ser feito agora em junho, referente à captação de maio, nós temos 36,5% ainda falando em baixa e o restante aí falando em alta. Ou seja, o movimento ainda deve ser de pressão de baixa ainda no próximo pagamento, entre baixa a estabilidade. Bom, então vamos torcer para que o nosso produtor de leite que a gente acompanha aqui, estávamos felizes, porque esse ano começou a dar aquele início de recuperação, né? E aí agora deu essa quedinha, mas ainda está melhor que no ano passado, né, Juliana? Sim, os preços na remuneração total do produtor, né, comparado com o ano passado, a gente está vendo preços um pouco melhores do que a gente assistia em igual período do ano passado. Eu acho que
o que a gente deve pesar aí daqui para frente, né, é ficar atento com relação aos custos de produção, né? Agora a gente está vendo custos com alimentação, principalmente aí relacionados ao milho, e acaba o milho impactando nos outros alimentos relacionados, né? A gente está vendo uma queda aí nos custos de produção. Então, as margens, apesar aí dessa queda, dessa remuneração um pouco menor do leite, né, para o produtor, os custos de produção também têm dado um alívio aí, dando uma equilibrada nas margens. Juliana, obrigado pela sua participação. Um abraço pessoal da Scott, que está sempre com a gente aqui para falar de leite, para falar de corte. Vocês são importantes aí. Juliana, obrigada, tá? Eu é que agradeço. A Scott Consultoria está sempre à disposição. Tchau, bom fim de semana para vocês.